Cristo Jesus veio pra nos redimir. Vem e vê. Em seu amor posso confiar. Eu posso confiar. E eu sei que um novo lar terei. Um novo lar terei. Ele é o que eu busquei. Vem e vê. 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 O Filho de Deus, vem e vê. Prodígios, sinais, vem e vê. É Cristo Jesus, veio pra nos redimir. Vem e vê. Vem e vê. Vem e vê. É Jesus. Amém. Estamos estudando às quintas-feiras a carta aos Hebreus, uma série de exposições bíblicas cujo tema central é Jesus é tudo. Hoje, meus irmãos, chegamos ao capítulo 3 da carta aos Hebreus. Parafraseando o vocal Aliança, vem ver aquilo que a palavra do Senhor tem para você nessa noite. Diz-nos assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Nós vamos até o verso 19. 12 diz assim: tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés?
E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Nós chegamos então ao versículo 19, que fecha essa primeira leitura. Eu peço aos irmãos que sentem para que continuem acompanhando o estudo da palavra do Senhor. Irmãos, olhem para o último versículo do capítulo 2, o capítulo que estudamos na última semana. Diz que Jesus, o maior de todos os sacerdotes, porque é aquele que liga os homens a Deus, sendo fiel ao Pai e misericordioso com os homens, naquilo que ele mesmo sofreu, e sofreu na carne dele, tendo sido tentado na condição de homem, que ele assumiu, é poderoso para socorrer os que são tentados. A palavra de Deus nos fala da misericórdia de um Deus que fez algo inédito. Por ser divina esta revelação, não se vê em outra religião. Só o cristianismo diz que o Deus criador de todas as coisas, que tudo pode, decidiu ele mesmo assumir a forma de homem para substituir o homem no sacrifício do Calvário. Mas antes de chegar ao sacrifício, Jesus foi tentado, e tentado como ninguém mais. Satanás o tentou insistentemente durante o seu tempo de ministério terreno. Diz a palavra de Deus que ele sofreu na condição de homem tudo aquilo que nós sofremos. Portanto, ele, cheio de misericórdia, pode nos socorrer, porque ele mesmo já enfrentou e já venceu, pode nos dar a herança vitoriosa daquilo que ele mesmo conquistou. Então, irmãos, o verso 18 diz que ele é poderoso para socorrer os que são tentados. E nós já vimos aqui que os cristãos a quem essa carta se dirige inicialmente estavam enfrentando dificuldades severas, perseguições, escárnios, ofensas, como não se conhecia. Então, Deus usa o autor da carta aos Hebreus para dizer: se vocês conhecem o maior de todos os sacerdotes, Cristo que habita vocês, os convertidos a Ele, se vocês são socorridos por Ele, então, começa o capítulo 3, como numa ligação dizendo: por isso, irmãos, por quem Cristo é, e por conta da obra dEle na vida de vocês, santos irmãos, e aqui não há dúvida de que está se falando de crentes. Irmãos aqui não é um tratamento a familiares, é a crentes em Jesus, é a membros da igreja, porque os chama de santificados. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, que foram chamados pelo Senhor, que receberam dos céus o chamado à vida santa. Considerai atentamente, e aqui utiliza, irmãos, de modo exclusivo, a expressão que mais ninguém no Novo Testamento utiliza para Jesus: o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Sumo sacerdote, Jesus é chamado em outros textos, mas o único texto do Novo Testamento em que Jesus é chamado de apóstolo é aqui. E é claro que não está Jesus aqui sendo comparado aos apóstolos que Jesus mesmo escolheu, Pedro, João, não. Apóstolo, irmãos, é o enviado. A palavra apostolos, na língua grega, é isso mesmo. É aquele que foi enviado com uma mensagem da parte de Deus para entregar aos homens. Então, nesse sentido, como sendo aquele que se fez carne e habitou entre nós, é Jesus o que veio ao mundo com a mensagem do céu, com as boas novas de salvação. Por isso é dito: atentai para aquele que do céu traz para vocês uma esperança bendita. Não atentem para aquilo que está acontecendo à volta de vocês, para que vocês não desfaleçam e não desanimem. E continua no verso 2 dizendo: esse Jesus
é fiel ao Pai que o enviou, de quem ele procede, assim como Moisés era também em toda a casa de Deus. Por que aqui há essa comparação? Irmãos, nós estamos falando de um público que estava diminuindo o lugar do Senhor Jesus Cristo. E como eles tinham origem no judaísmo, eles estavam desgastando o lugar de Jesus na fé e voltando-se cada vez mais para Abraão, Moisés e para os anjos que entregaram a Abraão e a Moisés as revelações do Senhor. Então é por isso que o Senhor aqui diz: olha, não há nenhum problema com Moisés. Moisés foi enviado por Deus para socorrer Israel quando estava no cativeiro egípcio. Moisés foi fiel a Deus. Moisés não foi impecável. A palavra de Deus narra pecados cometidos por Moisés, um homem que era manso, um homem que era equilibrado, mas em determinado momento perdeu o controle, inclusive Deus o puniu, porque, meus irmãos, a quem mais é dado, mais é cobrado. A palavra do Senhor chega a dizer: não queiram muitos de vocês serem mestres, porque a cobrança sobre os mestres da palavra é muito maior. Então não há problema com Moisés, mas o que se estava fazendo era: anula Cristo e volta-se para Moisés. Para muitos judeus, Moisés só era menor do que Abraão. Então a questão era: vamos voltar para o patriarca Abraão e na sequência para Moisés, e aí se encerra a nossa vida espiritual. Ora, irmãos, se em Abraão e em Moisés está tudo o que se deveria viver do ponto de vista espiritual, onde está Cristo, em quem Abraão, sem ter visto, creu? Onde está Cristo, em quem Moisés, sem ter visto, creu? Deus usou Moisés como profeta para, em algum momento, Moisés dizer que Deus levantaria um profeta que seria perfeito. Ele estava falando de Jesus. Meus irmãos, é nesse sentido que o texto bíblico aqui está dizendo: Moisés foi fiel ao Senhor, liderando Israel, entregando a lei e corrigindo vocês, como Jesus. Jesus foi fiel ao Pai que o enviou, entregando a mensagem do Pai, corrigindo vocês e não pecando, liderando vocês. Mas há uma diferença: Jesus não é apenas, como Moisés, um profeta. Moisés, em determinado momento, irmãos, assumiu a função de sacerdote, mas Moisés era essencialmente um profeta. Deus usou Moisés para entregar o seu recado aos homens. Então o texto bíblico diz: não há problema com Moisés. Moisés é inspiração, Moisés é referencial de obediência, de fé e de gratidão a Deus. Mas a diferença está no caráter imaculado de Jesus. Jesus é Deus, que ao contrário de Moisés, não nasceu do encontro entre um homem e uma mulher. Jesus, por obra do Espírito Santo, com quem Ele é um, veio ao mundo. Se Ele é Deus, Ele é digno de uma glória que é devida somente a Deus. Moisés, que é digno de boas memórias, Moisés, que deve nos levar a agradecer a Deus por conta da lei que por meio de Moisés foi dada ao seu povo, não é digno de receber a glória que só a Deus deve ser dada, porque Moisés não entregou-se em sacrifício por nenhum de vocês. Só Jesus realizou essa obra em função da redenção dos crentes. São esses crentes que Ele socorre, não é mais Moisés. Moisés cumpriu o seu propósito, mas ele morreu e está diante do Pai. Jesus, por ser Deus, morreu, ressuscitou e gloriosamente continua intercedendo por nós à direita do Pai, com quem Ele é um. O Deus Trino, Pai, Filho e Espírito, continuam cercando o povo de Deus de todo o cuidado que o Senhor prometeu ao seu povo. Irmãos, no capítulo 2 já havia sido dito que Jesus é maior do que os anjos. E para refrescar a sua memória, eu convido você a ler Hebreus 1, verso 4, quando diz que Jesus tornou-se superior aos anjos, porque Ele herdou mais excelente nome do que o nome dos anjos. Então, Jesus é maior do que os anjos, e agora no capítulo 3, Jesus, o que está sendo dito,
é que ele é maior do que Moisés. Vejam no verso 3 quando diz que Jesus tem maior glória do que Moisés, porque maior glória tem a casa do que quem estabeleceu a casa. Quem é a casa aqui? É o povo de Deus. Moisés foi usado por Deus para liderar o povo de Deus na saída do Egito e para constituí-lo como um povo santo ao Senhor. Então Moisés trabalhou sim para a formação da casa. Ele trabalhou na casa, mas meus irmãos, quem sustentou a casa e quem entregou a Moisés todos os recursos para construir a casa foi Deus. E aqui, irmãos, está uma declaração da divindade de Cristo. Maior honra tem a casa, maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Quem estabeleceu a casa foi o próprio Jesus. E quem estabeleceu o povo de Deus? O próprio Deus. Portanto, Jesus é Deus. Irmãos, o que está sendo dito no verso 4 é que toda casa é estabelecida por alguém, mas quem estabelece tudo é Deus. Então Deus usou Moisés para construir a casa, isto é, para edificar o povo de Israel, mas quem deu tudo nas mãos de Moisés foi Deus, que é o proprietário da casa. Aliás, Jesus, que é Deus, é o Senhor da casa, é o Senhor do seu povo, e Ele é o cabeça do seu povo. A palavra de Deus diz sobejamente no Novo Testamento que Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça do corpo, do qual nós somos membros. Então o autor da carta aos Hebreus é usado por Deus para fechar um quadro maravilhoso sobre quem é Jesus. Jesus é o maior de todos os sacerdotes. Jesus é o próprio Deus, portanto ele é digno de toda glória. Muito maior glória deve receber o Senhor do que Moisés. E aqui a carta confronta quem estava anulando Cristo e voltando ao judaísmo, estava anulando aquele que enviou Moisés, aquele que estava acima de Moisés, aquele que era digno da glória da qual Moisés não era digno. Versículo 5, Moisés foi fiel como servo. Versículo 6, Cristo porém como filho. Quem é o dono da casa? Enquanto o pai vive é o pai. Quando o pai passa, o dono da casa é o filho. Então aqui está sendo dito, o filho é o Senhor da casa, que somos nós. Aí não há dúvida, de qual casa está se falando? Não é de um edifício, não é de um prédio como esse, que é propriedade da primeira igreja batista em Divinópolis. A casa aqui é o povo de Deus, Jesus Cristo é o proprietário, e a Bíblia diz, a qual casa somos nós, se somos crentes de verdade. Aqui não está dizendo, irmãos, que é possível um crente perder a salvação. Está dizendo assim, que se alguém é crente genuíno, vai continuar guardando firme até o fim a ousadia e a certeza da sua esperança em Cristo. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto maravilhoso que pode ser conectado a João capítulo 1, verso 17, que nos diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 1,17. Deus usou Moisés para revelar progressivamente o seu plano. Cristo é o ponto mais elevado da história da salvação. Em Cristo nós conhecemos a graça de Deus a homens e mulheres que não eram capazes de obedecer à lei por si sós, e a verdade. Tudo o que precisaríamos saber do plano de Deus, sem economia, sem cortes, é conhecido na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aqui está, irmãos, portanto, um alerta para que aqueles crentes que estavam negligenciando a glorificação do nome de Jesus, voltassem a dar toda a glória ao Senhor, cedendo espaço à obediência a Cristo e resistindo à incredulidade. Olha o último versículo do capítulo 3 de Hebreus. Eu quero antecipar essa exortação final, porque a partir do verso 7 é toda a tônica do capítulo. Hebreus 3,19 diz assim: que não puderam entrar por causa da incredulidade. Quem? O povo de Deus. Onde não pôde entrar? No descanso que o Senhor permitiu. Há muitos crentes
que entendem que esse descanso é o céu. No meu entendimento, irmãos, nesse momento está se falando da terra prometida. Não entraram no repouso depois de tanto tempo no deserto, não conheceram uma terra boa na qual manava leite e mel, porque foram incrédulos. Nesse momento aqui, a palavra de Deus está falando não da Canaã celestial, que é também chamada de repouso dos crentes, mas nesse momento está se falando da Canaã na terra, porque somente Josué e Caleb, nem Moisés entrou. Moisés viu ao longe a terra prometida, mas não entrou, porque agiram com incredulidade. Irmãos, a exortação é severa. Cuidado, é o que diz a carta aos crentes hebreus. Cuidado, porque nessa vida vocês podem perder grandes bênçãos das mãos do Senhor, se vocês agirem com incredulidade. Aqui está realmente, irmãos, um alerta para aqueles cristãos hebreus que estavam abandonando Cristo e retornando a Moisés. E entre nós, irmãos, quais são os perigos? Eu estava meditando nisso hoje, pensando em nossos dias. Há 3 grandes riscos, 3 sistemas. Um é o sistema econômico. Crentes que se estruturam para confiar na renda, nas fontes de conquista de bens, e já não mais confiam no Senhor Jesus Cristo. Há pessoas confiando mais nas suas estratégias financeiras do que no Senhor, e às vezes, quando tem alguma decepção no campo das finanças, isso se reflete diretamente na fé. Irmãos, não é normal que um crente, quando tem uma dificuldade financeira, ele se apague do ponto de vista espiritual. A minha conclusão é que isso acontece porque ele atrelou vida financeira ao relacionamento com Deus. E mesmo que nós nessa igreja afrontemos biblicamente a miserável teologia da prosperidade, que é mentirosa, que é diabólica, que é antibíblica, mas na prática alguns crentes fazem isso. Trocam a confiança absoluta no Senhor Jesus pela confiança do sistema financeiro. Trocam a confiança absoluta no Senhor Jesus pela confiança no sistema político. Há crentes, irmãos, que acreditam que se determinada ideologia política for vencedora, o Brasil vai virar o céu. Irmãos, isso não é possível. Nós temos momentos nesse mundo de alegria porque Deus é gracioso, mas a palavra de Deus diz que esse mundo está fadado a uma crise irreversível. Não ponha o seu coração no Estado, em um partido político ou em um político, você vai se decepcionar. Há pessoas, irmãos, colocando o coração num sistema cultural. Como é isso? Se eu for influente, e se as pessoas me admirarem, e se eu tiver entrada nos ambientes de repercussão social, eu serei uma pessoa preparada para lidar com as demandas do nosso tempo. Eu preciso cuidar do meu network. Eu preciso me preparar para antecipar os cenários, as tendências do mundo pós-moderno. Eu não estou dizendo a você que se aliene, deixe de ler o nosso tempo e de observar o que acontece à sua volta, mas eu estou dizendo a você que você deve confiar no Senhor Jesus Cristo e não em todos esses prognósticos do campo sociocultural. Irmãos, naqueles dias, em meio à crise, a fuga era religiosa. Voltemos a Moisés, voltemos à lei, voltemos ao judaísmo. Nos nossos dias, irmãos, é um cristianismo em que Cristo não tem recebido toda a glória que ele deveria receber. Às vezes, pastores são convidados para eventos em que não há mais homens conhecidos ou mulheres conhecidas pela militância no reino de Deus. Irmãos, isso me espanta. Vejam bem, irmãos, eu já patrocinei com os meus recursos financeiros cursos. Eu fiz cursos com alguns dos homens mais brilhantes que há nesse Brasil para falarem de educação, gestão de pessoas. Eu já frequentei espaços com palestrantes que são muito admirados, e eu os admiro e tenho livros deles. Mas, meus irmãos, é um exagero um encontro de pastores e líderes em que você tem lá um especialista em educação ou em gestão empresarial, como nós já vimos, Rogério. Irmãos, isso é um absurdo. Eu sei que eu estou correndo risco
de alguém dizer: o pastor Tarcísio é anti-intelectual. Não tenho receio de ser chamado de intelectual, não há problema. Esse é o tipo de vaidade, irmãos, que eu e você não devemos cultivar. Mas, irmãos, organizemos as coisas com clareza. Não é possível que a pastores e líderes se ofereça mais estímulos para gestão de pessoas do que para conhecimento profundo das Escrituras e vida piedosa. Meus irmãos, eu estou disposto a pagar o preço de ser chamado de ultraconservador, de anti-intelectual, mas organizemos as coisas, irmãos. Pastores, por exemplo, precisam ser encorajados a amar a palavra de Deus, a estudá-la com profundidade, a viverem uma vida piedosa, a cuidarem do povo de Deus, a darem bom testemunho. Irmãos, existe um nível de mundanização ou de secularização da igreja que já passou de todos os limites, irmãos. Há pessoas que acreditam que o grande desafio para os pastores é que os nossos pastores sejam capacitados para administrar as igrejas. Graças a Deus, irmãos, em nossos seminários nós estudamos administração eclesiástica, direito aplicado, enfim, a gente estuda isso. Mas, meus irmãos, não é verdade que essa é a nossa grande urgência. Eu me preocupo muito, irmãos, porque nós, em nome de uma postura intelectualizante, muitas vezes, nós estamos transformando a igreja tão somente numa pessoa jurídica, e a nossa igreja é pessoa jurídica. Mas eu quero confessar para os irmãos, e muitos membros dessa igreja sabem, eu sou um pastor inconformado, porque muitas vezes o presidente da igreja não deixa o pastor trabalhar. Eu compreendo, irmãos, que quando a igreja é bem administrada, isso é bom testemunho, isso é cuidado com a igreja de Deus, com os recursos que pertencem ao Senhor. Mas, irmãos, todo pastor genuinamente vocacionado não vai ter mais prazer em ficar lendo os documentos da contabilidade da igreja do que visitando um irmão em Cristo. Hoje à tarde eu precisei gastar tempo em alguns documentos da igreja. Precisei gastar tempo na estratégia para argumentar com a prefeitura que houve a falha numa cobrança feita à igreja, uma questão administrativa. Irmãos, eu fiz isso, mas prazer mesmo eu tive ontem à noite, quando eu estava visitando o irmão Carlos e a sua esposa, a irmã Adriana, e depois de ter visitado a sogra dele, a irmã Antônia, que aliás é o nome da minha mãe, e o seu Pedro, que é o esposo da irmã Antônia. Aliás, a irmã Antônia acompanha todos os cultos. Ela não pode sair de casa porque cuida do esposo acamado com 91 anos de idade, mas ela não perde um culto. E agora eu estou enviando um abraço para ela e dizendo à irmã Antônia que é uma alegria tê-la aqui. Pois bem, irmã Antônia, pois bem, Carlinhos, pois bem, Adriana, prazer eu tive ontem visitando vocês. Prazer eu tive terça-noite visitando a irmã Maria do Carmo. Estava lá com a minha esposa e os meus filhos, conhecendo a nova casa da irmã Maria do Carmo. Prazer eu tive. Prazer eu tive ontem à tarde, atendendo irmãos em Cristo e orando com eles aqui à tarde. Prazer, irmãos, eu tenho agora. Irmã Marinha, eu tenho prazer agora. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? É sutil, mas a glória de Cristo tem sido negada pelos crentes, quando eles não são capazes de dizer, custe o que custar. Nós acreditamos sinceramente que vivemos para dar glória ao nome do Senhor. No mais, as coisas vão se ajeitar. No mais, nós temos na nossa igreja irmãos capazes que os consultaremos, mas nós precisamos lembrar que a vida cristã é viver para dar glória ao Senhor Jesus Cristo. Se você me perguntar, pastor, qual é a grande razão, o grande propósito da vida de um cristão, eu tenho a resposta na ponta da língua: o cristão vive para glorificar a Deus, ponto final. Pastor, mas não é para pregar o evangelho? Quando prega o evangelho, glorifica o Senhor. Pastor, não é para ser adorador? Quando adora, glorifica o Senhor. Pastor, não é para amar? Quando vive em amor, glorifica o Senhor. No meu entendimento, a razão da existência da igreja e de cada crente é glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. O texto de Hebreus, irmãos, pergunta para nós: por que vocês não estão glorificando a Jesus em tudo? E nos diz: querem glorificá-lo? Porque ele é digno de maior glória do que anjos, do que Moisés, do que Abraão. Querem glorificá-lo?
Então glorifiquem o Senhor sendo obedientes a Ele. E é nesse momento que nós olhamos para o texto bíblico, e a partir do verso 7 ele cita o Salmo 95. O Salmo 95, citado aqui a partir do verso 7, faz menção a um momento de dureza de coração em Israel. Irmãos, Deus retira um povo frágil, com uma multidão de idosos e crianças, animais, do país, do ponto de vista bélico, do ponto de vista militar, mais agressivo do mundo antigo. Lembre-se disso, em toda a antiguidade oriental, eu estou aqui excluindo Roma e Grécia, que aí são a antiguidade ocidental. Em toda a antiguidade oriental, babilônios, hebreus, assírios, todos os povos do Oriente, em todo o mundo antigo, não existia um povo que tivesse um exército tão poderoso como o Egito. Deus retira o seu povo do Egito, irmãos, de modo miraculoso. E o povo teve fé para procurar os egípcios e dizer: me deem aí os presentes que nós vamos levar, como uma espécie de fundo de garantia por tempo de serviço aqui no Egito. Nós vamos sair do Egito. E tiveram fé para atravessar o rio a seco. E tiveram fé para caminhar pelo deserto. Esse povo, irmãos, cita o autor aos Hebreus por 2 vezes, em Massá e em Meribá, provocaram o Senhor e testaram o Senhor. Numa das ocasiões, provocaram a ira do Senhor, porque não havia água, e eles então começaram a dizer a Moisés: por que nos trouxeste para esse lugar? Para morrermos de sede, é melhor voltarmos para o Egito. Deus, irmãos, testou Moisés também, dizendo: Moisés, está na hora de riscar esse povo dos meus planos. E Moisés disse: Senhor, tenha misericórdia desse povo, é um povo realmente duro de coração. No segundo evento, irmãos, Deus manda espias com Josué e Calebe para ver a terra de Canaã. E esses espias, representando as tribos, com exceção de Josué e Calebe, 10 espias voltam dizendo: olha, estamos numa enrascada. A terra é linda e próspera, mas eles são poderosos e organizados. Nós nos sentimos como gafanhotos diante deles. Não tem jeito de entrar nessa terra. E Josué e Calebe dizendo: vocês estão doidos? Deus tirou o povo dele do Egito, nos fez resistir 40 anos no deserto, e nós não entraremos nessa terra? É claro que podemos entrar. E diz a palavra de Deus que Deus puniu a incredulidade de Israel, determinando que, fora Josué e Calebe, todos que tinham acima de 20 anos de idade morreriam no deserto, não entrariam na terra prometida. O autor então pega, irmãos, o Salmo 95 e diz, a partir do verso 7, como já disse o Espírito Santo pela palavra lá no Salmo 95, hoje, quando vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração, como Israel já fez na provocação, na tentação no deserto. O que fizeram vossos pais? Tentaram o Senhor, pondo-o à prova, mesmo tendo conhecendo as obras do Senhor por 40 anos. O Senhor se indignou no verso 10, dizendo que eles erram no coração, porque não conhecem os caminhos do Senhor. E o Senhor, na sua ira, na sua justa ira, disse: não entrarão em Canaã, não entrarão no meu descanso. Então os irmãos querem glorificar Jesus, sejam obedientes a Jesus. Irmãos, Israel desobedeceu o Senhor muitas vezes, e a desobediência traz consigo uma consequência, o castigo. Meus irmãos, eu não tenho como discordar de Deus. Deus estabeleceu para a sua criação que o pecado, a desobediência, terão sempre uma consequência ruim. Isso vai acontecer. Quando Deus não é glorificado num povo que não ouve a voz do Senhor, então o castigo é certo. Se ouvirem a voz do Senhor, obedeçam ao Senhor. É isso que está sendo dito. Vocês, crentes hebreus, não têm ouvido a voz do Senhor na pessoa de Jesus. Vocês têm convivido com pessoas que andaram com Jesus e o viram ressuscitar, e vocês hoje desobedecem o Senhor Jesus. Não endureçam o coração de vocês. Os irmãos podem em um outro momento conferir Êxodo capítulo 17 versos 1 a 7,
e Números capítulo 12, versos 7 e 8. Esses dois eventos terríveis, mencionados na palavra de Deus, que mostram que o povo de Israel, em dois eventos, agiu com desobediência, com incredulidade e desagradou muito o Senhor, que tanto fez por Israel. Meus irmãos, se nós queremos glorificar o Senhor Jesus Cristo, nós precisamos obedecê-lo. Mas há uma segunda forma de glorificar o Senhor, segundo o texto bíblico, é vivendo pela fé, sendo crente. Você será tentado a não viver como um homem de fé, como uma mulher de fé. E Deus providenciou a palavra, o Espírito Santo e a igreja dele para dizer a você: não se desvie da fé. Não abandone a carreira da fé como fez Israel. E o versículo 9 diz que quando fez assim, o povo de Israel pôs o Senhor à prova. Quero ver se Deus vai nos conceder água agora nesse lugar. Irmãos, o texto é dramático. Moisés aparece diante do povo e diz: Deus não vai dar água a vocês? É possível sair água da rocha? Pois saibam vocês que Deus fará surgir água da rocha. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz que erraram no coração, por não conhecerem os caminhos do Senhor. Então a palavra de Deus no verso 18 diz: tende cuidado, irmãos, não permita que um coração mau gere incredulidade, porque a incredulidade afasta você do Deus vivo, ou vocês. Primeiro, irmão, se esse alerta está aqui, é porque é possível que um crente se desvie. Hoje ainda eu conversava com um crente em Jesus, e ele contava a história da família dele, e disse-me que o pai dele era um crente em Jesus, mas que depois se desviou dos caminhos do Senhor e assim morreu. E ele me contava, irmãos, da conversão do pai ainda jovem, numa pequena cidade aqui da região, e como ele serviu ao Senhor, e de repente abandonou. Volta e meia nós ouvimos casos assim. Irmãos, não sejam orgulhosos a ponto de dizerem: comigo não. Se lance aos pés do Senhor, irmãos, se aproximem do Senhor. É possível que um crente pouco a pouco se afaste do Senhor. É possível que um crente pouco a pouco comece a confiar naquilo que eu já falei aqui, e não no Senhor Jesus, e deixe de viver pela fé. A palavra do Senhor diz que esse é um coração mau, que conhecendo o Senhor nega o Senhor, que se reveste de incredulidade a ponto de se afastar do Deus vivo. Como é possível não crer num Deus que é vivo? O remédio do versículo 13 é: para que isso não aconteça, se exortem mutuamente hoje, para que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. E aqui, meus irmãos, fica uma outra implicação, ou uma outra aplicação para a igreja. Irmãos, a igreja de Jesus Cristo precisa sempre passar da fase do leite materno para a fase do alimento sólido. Irmãos, não dá para se conformar com um pastor que resume a pregação a declarações positivas do tipo: você é cabeça e não é cauda, a vida cristã é só vitória, vai dar tudo certo, se você puser a sua fé em ação vai dar tudo certo. Irmãos, a igreja de Cristo precisa ser mais profunda no ensino da palavra de Deus e na exortação aos crentes. Crente não fica de pé alimentado com uma madeira espiritual. Crente, quando é atacado por Satanás, que não brinca em serviço, como alguém já disse, Satanás só tem uma virtude: é trabalhador. Isso era uma crente muito bondosa, que via virtude em todo mundo, até no diabo ela disse: olha, ele não presta não, mas uma virtude ele tem, ele é trabalhador. Irmãos, o diabo não brinca não. Quando ele cerca um crente é para derrubar, é para matar, é para levar o crente ao escândalo, à vergonha. É desse jeito que Satanás faz. Então, irmãos, quando nós estamos diante das lutas da vida, nós precisamos ter fé fortalecida, e Deus usa a igreja para dizer a você: confie em Jesus, achegue-se a Jesus, aprofunde a comunhão com Deus, alimente-se da palavra, ore mais, meu irmão, revista-se mais do Espírito de Deus, ouvindo o que o Espírito tem a dizer. Lembre-se do povo que viu o milagre da saída do Egito.
em Massá e em Meribá, provocando e testando ao Senhor. Um coração incrédulo que se afastou do Deus vivo. Para deixar o Egito, foi preciso fé. Onde estava a fé que agora não era suficiente para levar esse povo a acreditar que iria entrar em Canaã? Isso me preocupa, irmãos. Nós tivemos fé no início da vida cristã, para dizer ao mundo inteiro: eu agora sou de Jesus, eu sou crente. E por que nos falta fé hoje para os outros desafios da vida cristã? A exortação da palavra de Deus é: Jesus Cristo é digno de toda crença, de toda fé. Creia em Jesus, confie no Senhor Jesus. Caso contrário, o seu coração se deixará envolver pela incredulidade que te afastará do Deus vivo. E Deus não espera que isso aconteça em sua vida. Ele espera que você seja um crente cada vez mais fortalecido. Eu não sei você, mas eu digo a você que eu não posso brincar com a minha capacidade de me decepcionar com as pessoas, de me decepcionar com a igreja, com denominação e me afastar de Deus. Eu não posso brincar com isso. Eu preciso me aproximar do Senhor, irmãos, porque quando vierem decepções com pessoas, com denominação, com igreja local, a fé no Senhor estará firmada. Meu irmão, eu trago para você esse alerta: aproxime-se de Jesus. Tudo mais é nota de rodapé. O texto é Jesus. Leia Jesus, viva Jesus, ame Jesus, dê glória ao Senhor Jesus Cristo. Se existe algo que te atrai mais do que Jesus, tem alguma coisa errada em sua vida cristã. Inclusive, irmãos, eu quero dizer aqui que eu tenho toda a convicção quanto às doutrinas, aos princípios e à história batista, mas eu não sou mais batista do que crente. Eu sou mais crente do que batista. Se os batistas estiverem equivocados, eu não quero permanecer no equívoco, eu quero permanecer com Cristo. Estou dizendo isso, irmãos, porque é bom que uma igreja seja ortodoxa, é bom que uma igreja seja tradicional, e nós o somos, e eu não seria pastor dessa igreja se ela não fosse uma igreja amante da ortodoxia bíblica. Mas, meus irmãos, não dá para que a gente, em nome da ortodoxia, troque Jesus por denominação, troque Jesus por instituição. Jesus, no Calvário, realizou um sacrifício que nem homens nem instituições realizaram por mim. Então eu introduzo dizendo assim: eu não estou em crise doutrinária. Aliás, o meu risco, os irmãos sabem, o meu risco é de me tornar um pastor fundamentalista, não um pastor liberal. A minha tendência é sempre em prol da conservação da doutrina. Então essa não é a minha crise. Pois bem, um pastor conservador, tradicional, batistão, eu sou tudo isso e um pouquinho mais. Está dizendo a você que você não pode correr o risco de ser mais batista do que crente. Você não pode correr o risco de amar uma denominação acima do Senhor Jesus Cristo. Você não pode correr o risco de colocar uma instituição no lugar que é devido ao Senhor Jesus e só a Ele. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ouça o conselho do seu pastor, que não está em crise doutrinária. Os irmãos não vão me ver participando de nenhum movimento. As heresias vêm de Divinópolis e vão, Rogério. O Rogério também, os irmãos não veem não, viu? As heresias vêm, os movimentos, irmãos, as bobagens do mundo gospel. Nós não estamos em nada disso. Então, eu não estou em crise doutrinária. Mas eu quero dizer a você que nós não podemos nos orgulhar de uma denominação, de uma confissão doutrinária acima do Senhor Jesus Cristo. Jesus é tudo, irmãos. Nada deve se colocar acima de Jesus. Como você vai glorificar o Senhor Jesus? Sendo grato. O verso 14 diz: nós somos participantes de Cristo. Sabe o que é isso? Cristo edificou uma casa por meio de Moisés, servo dele, sustenta essa casa porque ele é o Senhor, lidera essa casa porque ele é o cabeça, e você é participante disso tudo. Como não ser grato ao Senhor Jesus Cristo, que olhou para homens e mulheres como nós e disse: pela graça eles podem fazer parte do meu projeto, do meu reino, da minha igreja. O seu privilégio não é pequeno. Meus irmãos queridos, quando alguém tentar diminuir vocês, porque alguns de vocês têm um salário baixo, porque alguns de vocês talvez não tenham formação regular, escolar, formação escolar suficiente para esse mundo, não se deixe abater. Vocês são servos do Deus de toda a terra.
Vocês são parte da igreja de Jesus. Jesus morreu por vocês. Vocês foram valorizados por Ele no Calvário. Vocês não são qualquer coisa, vocês são a casa de Deus. Vocês são povo de Deus. Sejam gratos ao Senhor. E como somos gratos, guardando até o fim a confiança. Eu sou grato à minha esposa, por quem ela é em minha vida. O meu plano é ser fiel a ela até o fim. Isso muito me alegra. Para ela é um desafio, não é, irmãos? Mas é isso, cada um carrega a sua cruz. A minha é muito leve, a dela já é pesada, mas Deus dá o frio, Cleia, conforme o cobertor, não é assim que a gente diz? Uma forma de ser grato à minha esposa é ser fiel até o fim. Pegue esse princípio que nós tanto valorizamos da vida matrimonial e aplique ao relacionamento com Cristo. Como é que você é grato a Cristo? Guardando até o fim o compromisso com Ele. Assim como aconteceu com a geração que pereceu no deserto, irmãos. Nós podemos deixar de glorificar o Senhor, sendo desobedientes, incrédulos ou ingratos. Para que isso não aconteça, glorifiquem o Senhor em todo o tempo e em todos os atos do viver. Vejam o verso 16. Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Eles não viram tudo que o Senhor fez? Verso 17, outra pergunta: contra quem o Senhor se indignou? O Senhor se indignou contra aqueles que viram a mão do Senhor e depois duvidaram. Contra quem o Senhor disse que não entrariam no seu descanso? São alertas, meus irmãos. Vejam agora Apocalipse 14, verso 13. Apocalipse 14, 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. O Senhor tem para nós um descanso nesse mundo. Certamente você ama o Salmo 91 como amo. O versículo que eu mais amo no Salmo 91 é o versículo 15, que diz que nós oramos e Deus responde, e Ele está conosco na angústia. Vejam aí, Salmo 91, verso 15. Para mim, é o ponto mais alto do Salmo 91. Diz que o crente invoca e o Senhor responde: na sua angústia eu estarei com Ele, livrá-lo-ei e eu glorificarei. Deus tem para nós nesse mundo, irmãos, um descanso quando somos perseguidos, e o cristianismo tem sido. Quando somos atacados, quando somos maltratados, quando somos desprezados, diminuídos, desvalorizados, Deus tem para nós um repouso, como teve para Josué e Calebe, que sofreram tanto, mas permaneceram fiéis ao Senhor. Mas isso não é tudo. O Senhor tem um descanso eterno para nós. Ainda resta um descanso para o povo de Deus, até que o céu chegue. Na sua caminhada nesse mundo, glorifique a Cristo, sendo grato por tudo que Ele tem feito, por aquilo que Ele ainda há de fazer, sendo obediente ao Senhor. Não se desvie da palavra do Senhor, vivendo pela fé. Irmãos, se os irmãos perceberem que a incredulidade está batendo a porta do coração, clamem de joelhos ao Senhor, para que restaure a fé. Se você está percebendo que você tem tido dificuldade de crer, por exemplo, que Jesus voltará, que o Senhor socorre o seu povo nas aflições, clame a Deus, mas não se conforme com a incredulidade. Em algum momento você vai se afastar do Senhor. Irmãos, não há outro caminho. Quando um crente começa a se tornar incrédulo, a deixar de crer no Senhor, ele está caminhando para o desvio da fé, para afastar-se do Senhor. Qual é o meu conselho amoroso para você? Sondando o seu coração diante de Deus, se você percebe que está tendo dificuldade de crer que a palavra de Deus é verdade, que Jesus voltará, que a vida cristã vale a pena, clame a Deus para que restaure a fé do seu coração, porque Ele é o autor e o consumador da fé. Se Ele é o autor da fé, peça a Ele, Ele te dará a fé. Que Deus, pois, nos dê a condição de sempre reconhecer que Jesus é digno de maior glória do que qualquer outra pessoa, do que qualquer um de nós e do que qualquer instituição. Vamos glorificar o nome de Jesus cantando um hino maravilhoso. Esse hino é intitulado Glorioso És Tu, Senhor. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos cantar. Quem está conosco na transmissão, seja bem-vindo, seja bem-vinda, cante conosco também Glorioso És Tu, Senhor, o hino 64 do HCC,
o inário para o culto cristão. Toda glória seja dada ao Senhor. Nós vamos orar agora, irmãos, agradecendo a Deus pela vida da irmã Laura, é a mãe do irmão Marcelo. A igreja estava em oração e ainda está em oração por ela. Graças a Deus hoje saíram os resultados de exames e ela não tem tumores na bexiga, que era a suspeita.